Falando em Dubai, além do mercado imobiliário, nós vamos trazer para vocês convidados que vão compartilhar com a gente um pouquinho da vivência e da experiência em outras áreas profissionais aqui de Dubai. A tecnologia é um dos principais pilares da economia de Dubai, hoje representando aproximadamente 10% do PIB de Dubai. A expectativa é que nos próximos 10 anos esse valor dobre de tamanho, ou seja, representará 20% do nosso PIB. Hoje, nós vamos bater um papo com dois profissionais da área da tecnologia da informação. Temos a honra de receber aqui no Falando em Dubai, Renato Vieira, Guilherme Bissoli, ambos da área da tecnologia da informação, mas que atuam em setores completamente diferentes. Eu ouvi dizer que é completamente diferente, não sei. Meninos, obrigada por estarem aqui, para serem os primeiros convidados da nossa primeira temporada do podcast Falando em Dubai. Vamos começar, tá bom? É um prazer receber vocês hoje aqui. Muito obrigada por aceitarem, por toparem estar hoje aqui. Sejam bem-vindos. Obrigado por nos receber e compartilhar um pouquinho da nossa experiência, como é nossa vida, como é nossa área de atuação. Eu queria agradecer pelo convite também, um prazer estar aqui, ainda mais sendo os primeiros, né, Renatão? Muita responsabilidade. Então vamos lá, né? Renato Vieira, conte um pouquinho pra gente mais sobre você. Quem que é o Renato? Então, Renato Vieira, prazer. Sou arquiteto de soluções, trabalho com sistemas Microsoft por muitos anos. Hoje minha atuação específica é na parte de Power Platform, Power Apps, Power BI em geral. Trabalho com aplicações para diversos tipos de empresa, bancos, setor público, alguma coisa de setor privado, mas hoje em dia meus maiores projetos são no setor público. Então, Gui, quem é o Guilherme Bissoli? O Guilherme Bissoli é um pouco diferente do que o Renato falou, mas seguindo mais ou menos na área. É um desenvolvedor de software aqui em Dubai, mais especificamente sou front-end e trabalho com Vue, HTML, CSS, JavaScript, TypeScript e por aí vai. Então, mais ou menos isso aí. Vou entrar em mais detalhes aí. Perfeito, muito obrigada. E, Renato e Guilherme, conta um pouquinho pra gente como que vocês chegaram em Dubai, como que foi esse processo, como que aconteceu? Vamos lá. Eu recebi uma proposta no LinkedIn, na verdade, um contato no LinkedIn, como acontece, é muito comum, principalmente, eu acho que antes da pandemia, existia muita demanda, então eu recebi um contato no LinkedIn e resolvi responder. Foi um contato de Dubai, a princípio não acreditei muito nas promessas, na condição, acreditei que aquilo não era tão real, mas dei sequência, fiz uma entrevista, depois que eu descobri qual era a empresa, aí eu fiquei mais seguro, era uma empresa muito grande, muito conceituada, e aí eu segui no processo seletivo, acho que eu fiz umas 6 entrevistas, alguma coisa assim, e recebi uma oferta de trabalho e resolvi aceitar. Foi mais ou menos assim que eu vim parar aqui. Faz quanto tempo isso? Isso fazem 6 anos e foi um processo até aceitar. E eles me disseram que ia demorar muito o processo e no fim das contas, no fim das entrevistas, eles acabaram me empurrando em chegar aqui em 20 dias. Uau. Então, ao invés de ter que vir em quase 2 meses, que era o combinado, eu tive que vir em 20 dias. Então, eu tive que desmanchar minha vida na Irlanda e em 20 dias estar aqui para começar o trabalho. E como é que foi a adaptação cultural? De sair da Irlanda, que é frio, vir para Dubai... E a questão cultural, que realmente todo mundo tem a ideia que é muito diferente. Assim, teve algum choque cultural? Como é que foi? Antes até de aceitar a proposta, como eu não conhecia ninguém aqui, nada daqui, tudo que eu sabia daqui veio da internet, e a internet é complicado, eu tava com muito medo, tava com muito receio. Tem muito tipo de restrição que se colocam no papel, mas quando a gente chega aqui, a gente vê que não é tanto assim, não é radical, não é nada assim, mas...
Eu fiquei com muito receio para aceitar. E eu me lembro que quando eu aceitei a proposta, que já estava certo, muitos amigos na Irlanda até falavam, você é maluco, não vai. E eu falei, não, eu vou, eu quero tentar. É uma empresa muito grande, uma empresa Big Four. Eu falei, não é possível que uma empresa Big Four vai me dar um golpe ou vai prometer alguma coisa e não cumprir. E no fim das contas eu resolvi aceitar. Quando cheguei, eu já tomei o choque, primeiro da temperatura. Eu saí da Irlanda, né, no frio de dezembro, e cheguei aqui, que é o frio, mas, né, não passa nem perto do frio de lá. E os prédios e o cenário já muda completamente. Então, quando cheguei foi o choque, o primeiro choque cultural. E tem até uma passagem engraçada que quando, no meu segundo dia aqui, eu lembro que eu peguei um táxi para ir trabalhar e o taxista estava filmando a chuva. E eu falei, meu Deus, a chuva? E ele parou o táxi e abriu a porta e foi filmar a chuva. E eu falei, o que tá acontecendo? E ele, tá chovendo. Eu... Tá bom? Então, não, exatamente. E aí lembro que eu cheguei no escritório e quando cheguei no escritório, e falei, não, esse taxista ele é doido, deve ter alguma coisa, né? Alguma coisa com ele. O sujeito filmando a chuva. E eu vindo de um lugar que chove todo dia, né? Todo dia, exato. E aí eu chego no escritório, quando eu entro no escritório, tá todo mundo na janela filmando. Aí eu falei, opa. Aí alguém me explicou que realmente não chovia. Então esse foi vamos dizer assim, meus primeiros dias aqui em Dubai. E você, Gui? Como é que foi isso? Quando você chegou? Como você chegou? Eu cheguei em 2020, no auge da pandemia. Melhor momento possível, né? Pra trocar de país. E, na realidade, eu já trabalhava na área no Brasil antes de eu vir. Porém, eu sempre quis ter a experiência do intercâmbio. E acabei escolhendo Dubai pra vir. Por quê? Porque meu irmão já estava aqui. Então, facilitou um pouco pra mim. Acabei vindo em setembro de 2020. E a minha ideia era ficar 3 meses só, que é o visto de turista. Todo mundo. Exato. Como todo mundo. Aprender um pouco do inglês, estudar, enfim, ter a experiência do intercâmbio, por mais pequeno que seja o tempo, continuar sendo uma experiência. E aí no meu segundo mês eu consegui uma oferta de trabalho, acabei largando os estudos e caí de cabeça no trabalho. Eu não falava inglês direito, porém eles estavam cientes. E foi uma época bem intensa, porque eu tinha que fazer bastante reunião e entender o que as pessoas pediam, e etc. Entregar e como sem o inglês, né? Então, tipo, bom que é a mesma empresa que o meu irmão também trabalhava. E tinha alguns brasileiros que também me ajudaram muito, sou muito grato a isso. Como é que foi a adaptação cultural? De sair do Brasil, vir pra cá? Teve algum choque, alguma coisa que te chocou? Enfim, conta pra gente. Na adaptação cultural, até hoje ainda eu acho que eu sofro um pouco, porque eu sou muito adepto do estilo de vida do Brasil, né? Mas hoje bem menos do que antes. Demorei um pouco pra acostumar também com comida, etc, mas coisa normal, natural. Porém, hoje em dia, já fazem 5 anos, né, praticamente, então já me sinto em casa. Pra mim, o verão já, tipo, é uma coisa normal, a chuva... Também filma a chuva, como você falou. Hoje em dia, se a gente estiver no mesmo escritório, você vai chegar e eu vou estar lá filmando. Justo. Hoje em dia, que legal. Hoje em dia eu também filmo a chuva. Mas... Que legal, vocês chegaram de formas completamente diferentes e foi uma adaptação também diferente. Você veio do Brasil, Renato veio da Irlanda. Agora conta um pouco pra gente sobre a carreira profissional de vocês. Por que tecnologia da informação? Como começou? Como se transformou no que temos hoje? Tá, nossa senhora, agora eu vou... Agora vocês vão ver que eu sou velho mesmo. Vai voltar no tempo, Vixe, com força, né? Agora. Não, eu vou tentar ser breve. Eu me lembro quando a gente tinha um 286 em casa, do meu irmão, e eu muito curioso, fui lá e comecei a melhorar. A gente precisa de legenda, Renato. O que é um 286? Um telefone? Cadê o intérprete? Quem tá assistindo aí, que é da minha idade, sabe que é o 286. Não? O 286 era um computador muito, muito antigo, que rodava o Windows 3.11 e DOS, na verdade. Mas provavelmente vocês não sabem o que é um DOS. É um sistema operacional de tela sem mouse, sem interface. Era só código. Uau. Então, antigamente a gente trabalhava só em código mesmo, só em comando, na verdade. Desculpa, comando.
E brincando com aquele computador ali, eu falei, opa, eu já gostei disso aqui. E por aí foi natural. E aí meu pai me deu um computador também, depois de muita briga com meu irmão. E daí, acho que os 13, 14 anos, eu já consertava o computador. Meu quarto parecia uma oficina. E nunca mais larguei. Daí, aos 19, 20 anos, eu fui para a Inglaterra estudar inglês rapidamente. Voltei para o Brasil. Voltei para a faculdade, mas entrei direto na área. Na época, eu trabalhava na RM Sistemas. Não necessariamente na RM, mas com software RM Sistemas, que hoje é TOTOS. O pessoal do Brasil sabe, provavelmente vocês não conhecem, é a maior empresa brasileira de software. Depois de alguns anos no Brasil, eu fui para a Europa, fui para a Inglaterra e minha primeira proposta de trabalho foi na Irlanda. Por isso fui para a Irlanda e aí já estava no mundo Microsoft. Quando eu estava no Brasil, eu entendi que se eu ficasse no mundo TOTOS, eu não ia conseguir trabalhar fora, porque TOTOS é um sistema local, um sistema só em português, naquela época pelo menos. Então eu entendi, eu mudei minha carreira para o mundo Microsoft e por aí eu consegui seguir. Fiquei alguns bons anos na Irlanda, aqui, tive uma passagem na Nova Zelândia também e catou de volta, vamos dizer assim. Gui, Então, no meu caso... a gente entende que vai ser mais curto porque Exato, eu não preciso pela voltar tem uma tanto diferença. tempo, Exato. A gente quis diversificar a questão. Exato. Sabia que ia me chamar de velho, tá vendo? Não sabia. Vai lá, Você vai se lá. entregou. Você tá no meio do caminho, né, Gui? Vai lá. Vai lá, Gui. Nossa, estou bem no começo do caminho. Calma. Então, mas enfim, eu sempre fui aquela criança nerd dos games. Eu sempre, virava a noite jogando, sempre foi um problema em casa. Meus pais nunca gostaram disso. E então, sempre tive muito próximo de computador e quando eu cheguei na idade de decidir uma profissão, alguma coisa assim, já era alguma coisa que já passava na minha cabeça. Quero fazer alguma coisa relacionada a computador, etc. E também sempre tive em casa um grande espelho, que foi meu irmão, que também é desenvolvedor. Então, aí eu falei, é isso que eu quero e tal. Estudei, fiz a faculdade, tive minha primeira oportunidade de estágio e aí fui seguindo na área e estamos aqui hoje em dia, né? Algum de vocês pegou a internet de escada, não, né? Nunca nem escutei né? falar em internet de escada. Speed. Já, todo mundo já, mas tá bom. Eu ouvi falar. Eu ouvi falar que você sabe. Eu ouvi falar, mas Isso, ficava só toda funcionava de noite madrugada, meia-noite. né? Exatamente. Toda noite meia-noite ela tava conectando lá. Ok, deixa eu te perguntar. Eu sei que a tua carreira é mais curta, mas assim, teve algum projeto que você participou que você considera que foi marcante assim na sua carreira, talvez para aprendizado, ou talvez um projeto para uma empresa muito grande, alguma coisa que pra gente que não entende muita coisa, talvez seja bem legal. Acho que o maior projeto que eu trabalhei seria o que eu tô trabalhando agora, né? A gente, quando começou nós éramos uma startup, porém, 2 anos atrás, uma multinacional comprou essa startup, então, hoje em dia, o nosso sistema é vendido mundialmente, na Europa, em todo lugar, enfim. E, com certeza, esse é o maior projeto que eu já participei e continuo trabalhando, fazendo manutenção, novas features. E que projeto é esse? Pra gente entender, é um sistema de aplicativo, é um website, o que é isso? Porque assim, eu sou bem leiga sobre a questão da tecnologia, bem leiga. O máximo que eu sei é que é o Instagram, o TikTok e o YouTube. Então explica pra gente que projeto é esse que você tá participando até hoje? Esse projeto é um POS para restaurantes, no qual, quando você vai no restaurante, você faz o seu pedido, a pessoa tem que bater a ordem lá, gerar o recibo, etc. Legal. A gente também tem um outro projeto que é o que eu mais dou manutenção, que seria onde você pede comida. Não é um aplicativo, é via o browser, né? Então é como se fosse um site. E ele é todo customizado para o restaurante, do jeito que a galera achar melhor, mais interessante. Então, basicamente, você consegue pedir comida através do sistema, o restaurante recebe o pedido, chama o motoboy, etc. É como se fosse na linguagem mais popular do Brasil, um iFood, só que exato. com algumas diferenças, né? Que legal, bem legal. E agora você, Renato? Qual que foi Então, A gente imagina que sejam alguns, mas qual que foi o mais marcante? eu já trabalhei em projetos muito grandes. Eu acho que talvez o mais marcante
foi talvez o Banco Central da Irlanda. Uau! Nós fizemos uma plataforma em que comunicava com o Banco Central Europeu. E, se não me engano, em 2000 Como assim? Nossa Em senhora, 90? eu me entregando. Não, no 90 ainda não trabalhava, Eu não tava nem calma. vivo ainda. Não trabalhava ainda, calma, não. Em 17, na verdade, nós começamos um projeto e esse projeto o Banco Europeu criou uma normativa em que todos os bancos, todo banco central de cada país da Europa agora precisava reportar todos os empréstimos feitos em cada país. Então, basicamente, o que acontecia? Uma empresa ou uma pessoa, ela conseguia pegar um empréstimo na Irlanda, outro no UK, outro em Portugal, outro na Espanha. Então, o Banco Central Europeu criou essa normativa, então nós criamos a plataforma no Banco Central da Irlanda, em que nós recebemos toda a informação de pessoas, de empresas, de empréstimos, de parcelas, de valores, de crédito, de credit score. Toda essa informação ia para o Banco Central, então todas as instituições financeiras da Irlanda precisam reportar para o Banco Central e o Banco Central precisa reportar para o Banco Europeu. E o maior challenge disso, o maior desafio, né, disso foi confrontar essas informações, porque cada país emite seu próprio documento. Então, um país tem o PPS, por exemplo, que é o CPF da Irlanda. Na Inglaterra é o Social Security. Portugal é o cartão de cidadão ou número do fornecedor, alguma coisa do tipo. Enfim, e aí como vinha a chave para a gente, por exemplo, o nome, uma data de nascimento, mas tem muitas pessoas com o mesmo nome. Sim. Então foi um projeto bem longo. Hoje ele está em produção, hoje ele só tem... a minha empresa ainda dá suporte a isso, mas foi um projeto bem longo, bem desafiante. E sim, acho que foi o mais complexo que eu já trabalhei. Bem legal, muito interessante tudo que vocês falaram, mas eu vou ser bem honesta com vocês. Vocês falaram e eu não entendi nada. Eu quero saber agora na linguagem normal, na linguagem que as pessoas... leigo, que tá lá em casa escutando. O que exatamente vocês fazem? Tá, vou tentar simplificar em termos de sistema. Pensa assim, para que a gente usa um sistema? A gente só usa o sistema para uma coisa, especificamente uma coisa: guardar informação. Só isso. Você só usa o sistema para guardar informação. Você não tem outra, vamos dizer assim, funcionalidade. Então você dá um dado para o sistema para ele te retornar outro dado. Então, vamos dizer, você deu o exemplo do Instagram. Eu vou para o Instagram e falo: Instagram, estou aqui, olha aqui minha foto, estou em tal lugar. Eu guardei essa informação lá. A outra ponta vai ler essa informação. E isso é muito básico, mas aí se você pensa, mas no sistema de banco? O sistema de banco é a mesma coisa, que eu preciso gravar o seu nome, eu preciso gravar a sua conta, eu preciso gravar a sua transação. Quando você passa seu cartão de crédito, eu preciso gravar um registro disso, que vai fazer a conta lá atrás e vai falar, eu posso aprovar essa transação? Não posso. Tem saldo? Não tem saldo? Então, todo o sistema ele é basicamente uma base de dados, onde você só guarda dados. E onde que vocês guardam todos esses dados? Então, depende de cada empresa. Eu trabalho com a nuvem Microsoft, então... A nuvem. Essa é uma boa pergunta. A nuvem. Quem que é a nuvem? Aonde que ela está? Aonde que ela mora? Aonde ela fica? Eu não sei se eu vou dar a melhor resposta técnica para você, mas a nuvem é basicamente o lugar que você armazena os dados. Você tem lá a capacidade X e você não precisa de um dispositivo para acessar esse dado. Por exemplo, um exemplo mais básico seria um pendrive, que você também armazena e tal, mas você só consegue acessar as informações se você tiver o pendrive físico. A nuvem, ela tá lá, você consegue acessar ela de vários pontos diferentes, desde que você tenha acesso, né? Enfim. Mas aonde fica essa nuvem? Por exemplo, é uma caixa gigante cheia de pendrives? É que quando vocês falam, eu penso que é exatamente isso. Uma caixa gigante cheia de pendrive, que obviamente não é um pendrive, né? Mas
um robô e você vai armazenando. É isso que eu imagino. Não, pensa assim. Na verdade, o conceito de nuvem... Desculpa, já vou destruir para vocês. Não existe nuvem. Tá? Não existe céu, não existe nuvem, não é nada disso. Absolutamente nada disso. Eu não sei, honestamente, de onde esse termo veio na nuvem, mas basicamente é um outro computador em algum outro lugar, conectado via internet. É isso. Então pensa assim, quando você quer acessar uma foto em algum lugar, na nuvem, ou qualquer site que você acessa, no conceito de nuvem, como você não está acessando localmente da sua máquina, você está acessando remotamente. Então, você está acessando numa nuvem. Só que não é uma nuvem, é uma máquina em algum lugar. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas tem uma construtora em Dubai que eles investem em nuvem e eles acabaram de fazer um investimento de 20 bilhões de dólares nos Estados Unidos para data center, né? Que são essas nuvens. Exatamente. Sim. Na verdade, ela imaginou que era 20 bilhões em pendrive. Agora eu sei que não é. Agora eu sei que é um computador gigante. Ou vários computadores. Vários computadores, com várias exato. funções, mas é basicamente um computador lá. Não existe essa ideia exato. de nuvem. Inclusive, lá. Exato. Inclusive, eu não sei se vocês sabem também, mas hoje o principal pilar da economia da Amazon é também a nuvem. Com certeza. A AWS Exato. é um concorrente nosso. A Microsoft tem o Azure, que é a nuvem da Microsoft também. Exato. Sim. Morando na Irlanda e tal, por muitos anos, e aí vem um político de uma região que chama Connemara. Se eu estiver falando errado, alguém me corrige aí, mas eu acho que esse é o nome da região, que é a região mais chuvosa da Irlanda, né? Como se não chovesse bastante, é a região mais chuvosa da Irlanda. E esse político foi a público falar por que as empresas de tecnologia não vão lá para a região, que é a região com mais nuvens do país. Por que não vão para lá? Então, esse tá sabendo legal o que é nuvem. Esse tá bacana. Então, é isso. A ideia da nuvem é um computador em algum outro lugar. Entendi. Assim. Agora ficou bem claro. Mas o fato de você conseguir acessar a informação sem ter nenhum dispositivo físico também, isso é uma vantagem. Exatamente. Por exemplo, quero guardar um dado, mas no meu caso, por exemplo, você está sempre viajando. Vai que eu tenho um pendrive com uma coisa muito importante, ou sei lá, eu quero ter acesso fácil em qualquer lugar que eu tô. Às vezes meu celular está sem bateria, às vezes a informação está no meu celular. Se eu tiver na nuvem, eu consigo acessar ele de qualquer canto. De qualquer lugar, um celular exato. do Renato, seu, enfim. E hoje em dia as empresas elas estão migrando para a nuvem até por segurança. É uma coisa até estranha falar isso, né? Mas se você pensar que você tem um servidor interno na sua empresa e você tem lá o seu IT, o seu setor de segurança, contra você jogar o seu servidor na Microsoft e gasta 10 bilhões de dólares em desenvolvimento de segurança todo ano e garante a segurança. Então, a Microsoft, né? A Microsoft, no caso, a AWS também, né, com a Amazon, mas hoje em dia as empresas estão preferindo muito ir para a nuvem por segurança. Caso aconteça um data breach no servidor da Microsoft, você tem a Microsoft como pilar para te ajudar. Caso você tenha o servidor local e aconteça um data breach, é sua responsabilidade. Então, as empresas estão fazendo isso. Inclusive, o governo da Irlanda quase todo já está na nuvem. Sim. E deve ser um investimento menor do que você ter fisicamente, não? Não, no fim das contas não, mas se você pensar em termos de segurança, em termos de ter a credibilidade até para o próprio usuário, para o contribuinte, no caso, que é de... Lá. Sim, é uma coisa que os governos estão migrando. Não é o caso daqui ainda, mas os governos da Europa, quase todos já estão na nuvem, a grande maior parte do serviço. Que interessante, né? Porque Dubai é uma cidade tão avançada, tecnológica. Eu estou surpresa agora de saber que a Europa já está utilizando esse serviço e Dubai não. Dubai existe sempre aquele medo, aquele receio da informação sair de Dubai. Faz sentido. Então, a Microsoft, como uma empresa americana, existe aquela ideia de que talvez
alguém externo pode acessar. Mas isso tem mudado muito. Já existe um data center da Microsoft só para os Emirados Árabes e para a Saudi. Então, e garantido que a informação não sai daqui. Então, já tem mudado. Então, eu acredito que em alguns anos eles provavelmente vão aderir completamente à nuvem. E porque uma das coisas que a gente também vende de Dubai é essa questão das grandes informações da privacidade, né? Às vezes, para alguns países, Dubai também não compartilha informação, existe uma restrição muito grande. Então, eu acho que essa preocupação vem disso, né? De querer garantir isso, né? Sim. Ser mais confidencial também, né? Isso, exatamente. E manter a informação aqui. Tem países e, dependendo do país, dependendo do level de confidencialidade da informação, o país, inclusive, coloca leis de que aquela informação não pode navegar fora do seu próprio país. Vocês sabem, né? Dubai tem restrições em internet exatamente por isso, para não deixar que a informação transite fora da rede local, mesmo que na internet, mas que ainda assim na internet local. Hoje em dia, depois desse tempo todo que vocês estão em Dubai, que é bem próximo, né? 5, 6 anos, quais as dificuldades? Vocês têm alguma dificuldade ainda em viver aqui? O que vocês consideram como uma dificuldade? Não tenho alguma coisa que me vem na cabeça, assim, pra falar essa é uma dificuldade. Não tenho nada. Hoje em dia eu tô bem adaptado. Tá em casa? Tô em casa. Talvez a saudade da família, essas coisas, mas... Sim, que é normal, né? Normal em todo o país, então, tipo... De boa. Adaptado. Comida. Comida Meu brasileira. Deus, comida falta. brasileira. Eu sou mineiro, né? Então é difícil demais comer igual se come em Minas Gerais. Não é só aqui, não é... Na Irlanda eu também tinha essa dificuldade, então acho que a minha maior dificuldade é a comida mesmo. Talvez um pouco do clima, mas tirando isso, não, é bem bacana de viver aqui. Mas vocês acham que com a questão do clima, pelo menos eu sinto assim, quanto mais a gente vai vivendo aqui, mais o corpo vai acostumando. A gente não sente mais tanto calor quanto o primeiro, pelo menos eu não sinto mais aquele calor. Sim. Sufocante. Não, eu penso assim, como eu vim de um lugar muito frio, por 11 anos antes de vir para cá, eu saí do frio pro quente, literalmente. Eu saí dos dois extremos. 8 para 80, exatamente. Então, o calor em si, até que os 3 meses de grande calor não me incomodam muito, porque esses são os mesmos 3 meses do frio demais que eu vivia antes. Sim. Então, era 3 meses trancado em casa lá e 3 meses trancado em casa aqui. Exatamente. Então, só virou o mês. Aí, honestamente, eu prefiro muito mais o calor do que o frio. Prefiro também, aí concordo com você. Isso é uma das coisas que me fez gostar muito daqui. Sim. O calor, a temperatura, você poder fazer coisas sem 3 casacos, sem blusa, sem 2 calças, sem 4 meias. Então, isso com certeza é muito melhor do que o frio, na minha opinião. Tem gente que não. Mas não, acho muito melhor. Acho muito melhor que o frio. E, meninos, vocês como brasileiros, como que vocês se sentiram recebidos aqui em Dubai? No meu caso, acho que eu dei um pouco mais de sorte do que o Renato. Porque quando eu vim, eu já conhecia alguns brasileiros que já estavam aqui. E quando eu comecei a trabalhar, eu conheci novos brasileiros na empresa também. Então, pra mim, eu não tive muita dificuldade nessa parte. Eu também tinha família aqui, como eu falei, então... Pra mim, foi bem tranquilo nessa parte. Não, quando cheguei, eu assustei um pouco, porque acho que provavelmente na minha empresa 90% são indianos ou paquistaneses, e a cultura deles é muito forte aqui. Então eu me assustei um pouco, eu achei bem diferente. Na Irlanda era um mix de nacionalidades, eram muita gente de muitos países, e aqui não, aqui eu senti que por um bom tempo, se eu não me engano, acho que éramos eu e um africano da Nigéria e o resto do time todo indiano. Então eu tomei um choque nisso, mas assim, todo mundo sempre me tratou muito bem, todo lugar que eu fui muito bem recebido, nunca tive nenhum tipo de problema não. E o mercado de vocês no geral é muito competitivo? Ou é um mercado que a gente sabe que Dubai tem a expectativa de crescer muito a longo prazo, né? Falando, mas hoje tem uma demanda ainda por essa mão de obra muito grande, ou ele é muito competitivo, muito acirrado? Não, é muito competitivo, tem muita mão de obra,
principalmente porque a gente está 2 horas de voo da Índia, e hoje em dia a Índia é mão de obra em qualquer área, não só na nossa, mas na nossa área muito forte. Então, é um mercado muito competitivo com eles. Hoje em dia, eu digo que quem vem e não é indiano tá realmente, vamos dizer assim, fora da curva, porque todos os indianos, vamos dizer, o primeiro lugar seria aqui, Dubai. Tem uma questão da moeda deles também, né? Eu acho que também isso interfere bastante. Né? Com certeza. E a localidade, né? São 2 horas de voo. Nós estamos 14, 15 horas de voo. Então, Falar de Brasil. É uma coisa meio óbvia. Mas então, quais são os benefícios de trabalhar na área de vocês aqui em Dubai, comparando com os outros lugares do mundo? E comparando com o Brasil? Qual que é o seu maior benefício, ou quais são os seus maiores benefícios aqui? E o Renato, acho que o principal que vem na cabeça de todo mundo é o imposto, né? A gente não é taxado. Exato. Então, isso Tax aí, free. de longe, acho que é o maior dos benefícios, né? Certeza. É legal falar, porque assim, no Falando em Dubai, eu e a Amanda, a gente vai trazer muito sobre o mercado imobiliário, mas a gente quer levar informação para todas as pessoas de todas as áreas profissionais. E o mercado imobiliário é muito forte o não ter impostos. Não tem IPTU, imposto de renda, IMI, mais-valias, como é falado em Portugal. E é legal vocês trazerem isso, que nós não somos, não sei se eu posso falar CLTs, né? Nós não somos... a nossa remuneração é diferente. Sim. Então, vocês não pagam não tem nenhum desconto em folha, como a gente fala no Brasil. O salário de vocês é líquido. Quando vocês recebem uma proposta de X, chega aqui e vocês recebem X. É isso. Exatamente. Às vezes X mais alguma coisa até. Verdade. Eu saí de 40% de imposto na Irlanda para 0. Então, para mim, foi aquele choque. Honestamente, quando eu aceitei a proposta, eu não acreditei. Eu falei, não, isso não é verdade, não é possível, não é tax free. Quando chega lá, vai ter alguma coisa, vai ter alguma outra forma de pagar Sim. taxa. Parece ter pegadinha. Eu falei, vai ter, pode ter certeza que vai ter um outro lugar, esse imposto vai. E não, quando eu cheguei, realmente era isso mesmo. Isso é a grande, vamos dizer assim, o grande benefício. Né? E desde que vocês chegaram aqui, vocês tiveram algum grande desafio técnico? Ou vamos falar no geral, assim, até se não for técnico na vida pessoal ou profissional, teve algum grande desafio? Não sei se encaixa no técnico, mas pra mim o inglês, né? Quando eu vim aqui, eu não sabia pedir uma caneta em inglês. Então, e como eu falei, no meu primeiro mês, eu fiz 1 mês de escola, né? E no segundo eu já acabei começando a trabalhar e não tinha como conciliar os dois. Ou seja, eu acabei aprendendo na raça, no trabalho mesmo. Então, acho que esse foi o meu maior desafio técnico aqui em Dubai. Mas hoje em dia, graças a Deus, superado. Para mim, eu tive um desafio técnico porque eu era muito acostumado a trabalhar com a plataforma da Microsoft online. E quando eu cheguei aqui, todo mundo usa on-premises, ou seja, o servidor local interno. Então eu tive que, vamos dizer assim, voltar algumas versões da aplicação que eu estava trabalhando para voltar a trabalhar no local. Para vocês terem noção de tempo, acho que, se eu não me engano, o local foi... aliás, o online ele foi criado em 2014, alguma coisa assim. Então, a Microsoft basicamente parou de investir no local, no on-premises. Então, online, a partir de 2014, eu já trabalhava no online. E eu cheguei aqui em 2019 e tive que voltar lá para o sistema de 2014. Então, mais ou menos, esse foi o maior desafio técnico que eu tive. No meu caso, nessa parte aí, eu tive bastante sorte, porque a vaga que eu arrumei, ela era basicamente o que eu já fazia no Brasil. Então, para mim, foi um pouco mais de boa nessa parte aí. Eu tive projetos em banco, eu trabalhei num banco grande aqui, trabalhei em alguns órgãos de Abu Dhabi, de Dubai, e um grande órgão da Arábia Saudita. Então, esses órgãos, governo e banco, eles têm muito medo de online. Então, eu tive que retornar aí uns 5, 6 anos de tecnologia, mas mais tranquilo. E, Renato, existe alguma tecnologia que é muito utilizada aqui em Dubai que, por exemplo, não é muito comum no Brasil? Para vocês dois. Serviço público aqui funciona muito bem. Muito, muito bem. A tecnologia no serviço público aqui ela é muito bem utilizada. Sim, isso é verdade. Mesmo que não na nuvem externa, na nuvem interna, né, nos servidores locais,
Mas a tecnologia aqui é muito, muito bem utilizada para renovar uma carta de condução, para renovar um registro no carro, um registro do barco. É muito rápido, muito fácil. Você entra no aplicativo, paga, fechou. Não, o Brasil ainda está bem atrasado nesse sentido. A DIWA, né? Que é a conta de luz, se fosse no Brasil. Exato. Você entra lá, você paga rapidinho. Exatamente. Não sei, faz tempo que eu não recebo uma conta de luz, mas eu acho que minha mãe recebe a cartinha lá ainda. Aham. Né? Sim, recebe é verdade, mesmo. é verdade. Exato. Uma coisa que eu acho muito legal aqui em Dubai, muito, muito legal, é não ter correio físico. Exato. Você não recebe boleto, você não recebe, não tem nada disso, nada. Você paga todas as suas contas no cartão de crédito, tudo online, Tudo só chega no online, seu e-mail. exato. Bem diferente da Irlanda, né? Bem diferente da Irlanda. Na Irlanda, Meu até Deus. hoje, eles recebem carta pra tudo, né? Tem... Eles recebem carta pra avisar que vai vir a carta. É isso. Aconteceu comigo, o meu banco me mandou lá na Irlanda uma carta que eu tô agora para renegociar, né, para passar para uma outra fase do mortgage lá. E o banco me mandou uma carta dizendo que daqui 3 meses eu te mando outra carta para te falar como é que vai ser a condição. Então, Maravilhoso, essa é maravilhoso. Eu costumo dizer que Dubai mima muito a gente, né? Nossa. É tudo muito aqui na nossa mão, fácil de fazer, fácil de resolver. Choque de realidade quando você sai daqui É forte, grande, né? sim. A gente fala que a gente vive numa bolha, né? Porque é tudo tão fácil, tudo tão acessível. delivery mesmo, tipo, cara, 15 minutos, a gente tem em insano, Dubai num 15 minutos. Até petróleo, né? Até gasolina eles entregam em casa. No mesmo preço do posto ainda. Mas talvez a pessoa não sabe, vou explicar pra vocês. A gente tem um aplicativo que é estilo a Amazon, é um concorrente direto da Amazon, em que você pode fazer um mercado até, a gente já teve situações de um amigo nosso que comprou um PlayStation pelo Num, em 15 minutos, o que tiver disponível ali, iPhone, enfim, no geral, em 15 minutos chega na sua porta. E se não chegar em 15 minutos, se atrasar 5 minutos, você não paga o frete. Sim. E como é que funciona o Cafu? O Cafu é a mesma coisa, tem um aplicativo no seu celular e você consegue fazer um schedule, né? Agendar um horário, aí você pode até deixar, normalmente não tem nem um portão na garagem, né? Então o Cafu vai lá, olha a placa do carro, abre onde coloca a gasolina, enche o teu galão e vai embora. E tá feito. E tem um detalhe, né, para quem tá no Brasil, o tanque de gasolina não tranca igual o carro, sim, igual não no tranca, Brasil. exato. Porque as pessoas aqui não vão roubar a gasolina. Então, fica aberto, a tampa é só abrir e a pessoa enche o seu tanque e fechou. E o Cafu hoje, ele faz até Ele lava carro, ele enche pneu. Troca Mentira, pneu. Nós não temos sabia disso. Bateria, Nós vivemos isso. Tudo. Nós estávamos com uma amiga e aí o Renato falou, olha, então, eu acho que você precisa calibrar o pneu. Ela, não, eu já agendei, o Cafu vai lá em casa abastecer e já calibrei. Ela não parou no posto. Ela disse, não, à noite o Cafu vai lá e vai fazer, eu deixo o carro e... Gente, eu tô passada. Não Aí sabia. vai pro Brasil, fura o pneu, né? Tipo, Eu não digo nem o Brasil, eu me lembro quando eu fui para Nova Zelândia e eu tava com muita alergia e por incrível que pareça lá também tem Polaramine, eu falei, pô, que legal. E eu entrei no site da farmácia para comprar um Polaramine. E aí tinha a entrega normal ou a entrega express. Aí eu falei, pô, beleza, né? Express, eu tô agora com alergia. Aí eu fui ver, a entrega normal vai pelo correio. Então demora 15 dias para chegar na sua casa. E a Express, ela é bem mais rápida, ela demora 7 dias para chegar. Você morreu? Então, o sujeito precisando do remédio, 7 dias ele chega em casa. Eu falei, não, obrigado, não vai dar. E pior, aí eu fui andando até a farmácia, cheguei lá, a farmácia é fechada domingo. Não. Então não Ninguém funciona, fica doente não passe domingo. mal domingo. Essa é a Nova Zelândia. Pessoal da Nova Zelândia, não fiquem doentes no domingo. Não, domingo não é dia. É verdade. Meninos, pode ir. aqui, né, falar que a cada 10 prédios, 9 tem uma farmácia embaixo. Sim. Então, É que uma coisa que é comum aqui, é legal falar, é que todos os prédios, eu nunca vi nenhum sem academia, piscina, área de recreação infantil, e embaixo a gente sempre tem as lojas, que aí vai virar ou é um mercadinho, uma farmácia, um salão de beleza, uma floricultura, um barbeiro. Então a gente tem esse suporte muito fácil. No Master Plan do Dubai 2040, que é o título, né, melhor cidade do mundo para se viver, eles dizem que Dubai até 2040 vai ser a cidade dos 20 minutos. Que as pessoas, num geral,
não vão precisar andar mais de 20 minutos para ter acesso a qualquer tipo de coisa, desde isso até transporte, educação, enfim. Não todo mundo, mas a maioria, pelo menos. Sim. Mas hoje a gente consegue agendar tudo, né? Se você fica doente, o médico vai na sua casa, cuida de você. E tudo pelo aplicativo. Exame de sangue, tudo. Sim, tudo. Sim, isso é muito, muito maluco, né? O médico ir à sua casa. E a diferença de preço não é assim, você paga o dobro. Às vezes nem tem diferença de preço. É. Eu já precisei fazer exame de sangue, de agendar, dizer, não vou pro hospital. Eles vão... uma hora a gente tá na sua casa. E é o mesmo preço se eu tivesse ido no hospital. Sim. Isso é bem legal. Como é que vocês veem o futuro da tecnologia da informação em Dubai? Acho que, assim como em qualquer outro lugar do mundo, muito promissor. Principalmente aqui em Dubai, que tem muita empresa querendo inovar, muita pessoa querendo abrir empresa, startup, esse tipo de coisa. Muita pessoa visionária, que, assim como em qualquer outro lugar do mundo também tem, mas aqui a galera tem um poder aquisitivo um pouco mais fácil, um pouco mais alto, que vai facilitar esse tipo de coisa. Então, e eu vejo muito promissor, na realidade. Aqui em Dubai, diferente do Brasil, principalmente do Brasil, a galera tem dinheiro. Então, se você tem um serviço bom para oferecer alguma coisa, você vai vender esse serviço. No Brasil, você fala, eu faço tal coisa. Quanto que é? Aí, dependendo do preço, não. As coisas não se vendem tão fácil aqui. Eu acho que é muito diferente. Então, isso gera oportunidade para você abrir um negócio, alguma coisa. E não tem o que falar, né? Hoje em dia, tudo precisa de aplicativo, site, sistema. O que você for fazer, você vai precisar guardar um dado, igual o Renato falou anteriormente. Então, tecnologia é o futuro, não só de Dubai, do mundo. Do mundo, exatamente. Complementa aí. É isso aí. É isso aí que você falou. Eu costumo dizer que é o seguinte, na verdade, as grandes empresas, elas viram grandes empresas hoje em dia por conta de sistema, de aplicação. O Uber não foi o primeiro aplicativo de carro, o Airbnb não foi o primeiro aplicativo de sharing accommodation. Eles são os melhores, os líderes, porque o aplicativo é o melhor. E o marketing também. E o marketing, mas principalmente o aplicativo. Sim. Se você clica num aplicativo para pedir um carro e ele trava, e ele falha, e pronto, você já não entra mais. Então, eles fizeram muito certo. Eles fizeram a tecnologia funcionar. E muito intuitivo também, né? Muito fácil de usar. Sim. No momento que você abre ali, tá tudo muito fácil. Você consegue ser guiado por você mesmo. Não precisa de nenhuma instrução. Exatamente. E essas empresas, eu costumo dizer que essas empresas são mais de tecnologia do que de coisas. Sim, faz sentido. O Uber não tem carro, o Airbnb não tem quartos, não tem hotel, não tem nada. Exato. Então, a tecnologia é isso. Exatamente. Um exemplo bacana de como as coisas são mais viáveis aqui em Dubai seria, por exemplo, o próprio Carrefour. Você pegaria um Carrefour no Brasil? Não. Ia achar que o cara ia roubar minha gasolina, ou encher de água. Ou levar o carro. Levar o carro. No Brasil, você teria que deixar o tanque aberto. Isso. Sim. E aí o cara enche, e se alguém chegar antes ali, vai saber muita coisa. Então aqui são coisas que muitos lugares do mundo não funcionariam, aqui já dá certo. E é bem legal falar isso, principalmente porque talvez vocês não façam tanta parte comercial e a gente faz. E às vezes a questão política é sempre um questionamento, porque é do sheik. E a gente, quando começa a viver aqui e desfrutar de tudo isso que a gente está falando hoje, a gente entende que essa questão política nos favorece muito. Sim. Porque tudo isso que a gente está falando, tem toda a questão tecnológica, de marketing, de poder aquisitivo, mas a gente não tem burocracia para isso acontecer. 2 semanas você abre uma empresa aqui em Dubai. É tudo muito certeza. Rápido. Você quer fazer alguma... Desde que esteja dentro dos limites éticos, você consegue fazer. Você não tem que passar por várias mãos. Eu sempre uso esse exemplo porque ele é bem recente. A gente teve uma extensão de 3 quilômetros de rodovias de acesso para facilitar, para diminuir os gargalos de trânsito que a gente está tendo por conta do aumento populacional em 8 meses. Às vezes, em alguns países, é o período, às vezes, para ter a assinatura de alguém para aprovar aquilo ser feito. E aqui, em 8 meses, eles fizeram e aprovaram. É muito moroso. Eu tento renovar minha carteira de habilitação do Brasil, tem 5 anos. Todas as vezes eu vou ao Brasil, fico 1 mês, fico 2 meses, falta um documento, falta alguma coisa, falta aquilo. Por fim, eu desisti. Eu falei, não, então chega, tá bom. E assim... Não dá. Até pra gente não ser entendido errado, eu acho que vocês, como eu, a gente ama o Brasil. Sim, demais. O Brasil é um dos melhores... Assim, quando você vai vivendo fora, você entende que o Brasil é um dos melhores lugares do mundo. Sim. Porque tudo que a gente tem, a gente consegue ter o inverno, o verão
todas as commodities que a gente tem, o acesso, a nossa natureza é linda, o nosso litoral é lindo, a parte de frio é linda, mas às vezes a administração fica moroso, dificulta o processo. E é isso que a gente está falando. Nós não estamos aqui hoje falando mal do Brasil, né? A gente está apontando algumas, talvez, falhas no sistema. Falha nas pessoas, né? Nas pessoas, né? O Não, no brasileiro- sistema. Putz, dois técnicos. Não é no sistema. Se tiver Que com falha no expressão sistema, é o sistema errada. do Renato, né? Não, pode ser. Ultimamente tá dando muito problema, Mas é um país lindo, eu quero voltar, é meu país, com certeza. Sim, amamos o Brasil. Meninos, agora indo para um outro lado. Qual tipo de visto vocês têm aqui? Por quê? Porque a gente traz o mercado imobiliário e a gente fala para os investidores como ter um visto, como se tornar um residente em Dubai, ter uma conta bancária, poder morar aqui, trazer a família. Mas isso é através do investimento, comprando uma propriedade aqui. E quem vem trabalhar em Dubai, como é que funciona? Vocês vão lá, fazem o visto de vocês? Tem alguns lugares do mundo que você vai, mas você aplica para o governo aprovar o seu visto? Como é que funciona aqui para vocês isso? Cara, no meu caso, eu renovei o visto hoje, fui fazer o exame, mas o meu visto quem faz é a empresa, então, tipo, pra mim, eu não tenho que ver nada, eu só vou lá, faço o teste, o visto vai ser renovado, feito e... Que teste é esse? Teste, exame de sangue. Ok. Quando eu cheguei, foi a mesma coisa, a empresa basicamente organizou tudo, inclusive a empresa organizou até um carro para nos levar até o centro, e fiz o exame. Conta bancária, foi até uma história engraçada, porque a empresa que eu trabalhei, ela tinha só um dia no mês que as pessoas podiam começar. Então, se eu não me engano, todo dia 10 é o dia que todo mundo começa. Então, se você for começar, só no dia 10 do outro mês. E aí, como sempre começava um volume de gente ok, os gerentes dos bancos iam até lá. Então, o gerente do banco ele já foi lá, eles já ofereciam as coisas, eles ofereciam os cartões de crédito, vantagens, isso e aquilo. E, basicamente, eu escolhi o melhor, inclusive até ganhei um iPhone na época. Para abrir uma conta no banco. Para abrir uma conta no banco. Recebi um cartão quase sem limite, um iPhone, é muito louco isso aqui até. E 2-3 dias depois já tinha recebido o cartão, talão de cheque e tudo. Então, Essa é a facilidade que a grande maioria das empresas tem em Dubai. Não é somente na sua, mas tem muitas empresas em Dubai que têm o mesmo sistema. Então, os colaboradores não precisam ir até o banco e abrir, não. Já no Induction Day, já vai a pessoa do banco, faz todo o processo e é muito fácil. Da mesma forma que a gente estava comentando do quão Dubai facilita a nossa vida, as empresas também. Com certeza. Eu tive uma semana de induction e nessa semana nos levaram para conhecer um centro cultural. Eu até tirei minha primeira foto trajado, vamos dizer assim. E foi bem legal, bem divertido. E as vantagens dos bancos aqui é uma coisa que me assusta ainda. Você não paga nada, eles te dão cartões com muitas e muitas vantagens, sem custo nenhum de cartão. O gerente vai até você. Eu já precisei de dinheiro físico e o gerente trazer para mim em espécie. Então, realmente, nesse ponto é 10, nota 10 para Dubai. É um fato engraçado que, sei lá, pra mim foi um pouco diferente. Quando eu pedi um cartão de crédito, o cara perguntou quanto que eu queria de limite. Eu que escolho. Ilimitado. Justo. Não, quando o meu primeiro cartão veio com limite, eu assustei no limite. Não vou falar o valor, mas eu assustei. Foi uma coisa assim, exorbitante, perto dos meus 11 anos de Irlanda, eu custei para ter um cartão, vamos dizer assim, um cartão um pouco melhor. E aqui no meu terceiro dia de país, eu já tinha um cartão Black. E foi assim. Sim. Mas é basicamente assim. E a prova de que a tecnologia e que a acessibilidade vem ficando mais fácil é que hoje, se a gente quiser abrir uma conta bancária, a gente abre pelo celular. Você abre a conta bancária, aplica seus documentos, eles agendam um dia e a pessoa vai na sua casa para você assinar o contrato e te entregar o cartão. Meu segundo ou terceiro a conta bancária que eu abri aqui foi assim. Falei, será online? Eu recebi um e-mail, eu apliquei e no outro dia eu já recebi. Vamos agendar para você assinar o contrato. Eles foram na minha casa com o contrato, com o cartão, com tudo. Hoje em dia com os bancos digitais já está bem comum assim em muitos países.
Já é uma coisa comum. Até no Brasil Mas é mesmo banco físico? você já abre. Não, os bancos físicos já têm feito isso e eles estão tendo o umbrella do digital. Né? Mas realmente, Dubai está na frente nesse ponto. O sistema bancário é absurdo. Mas eles ainda não têm o Pix. O Pix realmente aí o Brasil deu. Pra quem mora fora, quando a gente começou a falar Pix... Eu não sabia o que era Pix até alguns anos, quando eu fui pro Brasil e todo mundo... Quando eu vi o cara no Mineirão vendendo cerveja e aceitando Pix, eu falei, pô, peraí, então eu quero saber o que é esse Pix. E realmente é uma tecnologia brasileira e muito, muito legal. É uma coisa assim, bem segura, bem legal. Meninos, agora vindo um pouco, levando vocês do lado tecnológico e levando agora vocês para o lado do mercado imobiliário. Conta pra gente quais regiões vocês já moraram aqui em Dubai. Nossa, eu já morei em vários lugares. Olha, eu já morei no Discovery Gardens, já morei na Marina, já morei no JBR, já morei no Al Furjan, já morei em Dubai South. Esquecendo de algum? Acho que é... Não, Já Já nem é Dubai. Não, acho que esses 5, 6 lugares aí. Eu morei Business Bay e Marina só. Eu morei em 3 prédios só em Dubai, só, né? Mas só 3 lugares. E vocês têm alguma dessas regiões, a queridinha de vocês, a preferida? Marina. Eu tinha a Marina, mas eu passo todo dia na frente, saindo do trabalho, então eu vendo o trânsito que tá lá, eu de fato não vou falar Marina. Eu gosto muito de onde eu tô, que é o Al Furjan. Não tenho trânsito, não tenho nada, eu tô do lado da Marina também quando eu quero ir, então Discovery Gardens, Al Furjan é bem legal pra mim. Eu ia perguntar isso, vocês trabalham home office? Sim. 100%. Porque assim, a Marina, todo mundo, principalmente que chega para investir, fala Marina. Como investimento, assim, a Marina já é uma região muito desenvolvida. Então, nem sempre vai ser a melhor... opinião particular minha, me perdoe, mas... Não acho que a Marina é a melhor região para investimento nos dias de hoje, porque está muito desenvolvida e a gente tem outras regiões litorâneas também que tem muito a desenvolver. Mas, para quem trabalha físico, em local físico, ter que sair e entrar todos os dias... É complicado. Pra mim era bacana, porque quando eu tava morando na Marina, eu não tinha carro ainda. E o meu trabalho é em Media City, então, que é do lado. Eu ia de scooter, né? Que é o patinete que a gente fala. Aí, quando eu comprei carro, foi quando eu falei, não, agora eu tenho que sair daqui, não tem como. Não tem condições. Não, eu já trabalhei... Eu talvez ia uma vez na semana no escritório só, depois da pandemia, então eu não tive problema com o trânsito. E eu gosto muito da Marina. Não, de fato, assim, em questão de diversão, atração, Sim. A Marina é de fato Com certeza, disparado, né? sim. Mas... Até porque foi um dos primeiros bairros a serem desenvolvidos em Dubai e ele foi 100% planejado para isso, né? Para ter essa parte do lazer, a parte de residencial também. Então, é um lugar maravilhoso, ninguém nega. Eu amo a Marina também, mas o único fator que me faz não ir muito para lá é o fator do trânsito. Mas para quem é turista, vai caminhando, né? Exato. Sim, sim. Pra quem tá chegando agora, é o lugar de mais fácil adaptação também, eu acho. Tipo, Sim. do que você ir morar longe, afastado. Marina ali cheia de gente, de turista, você se sente um pouco mais em casa. Até você se acostumar com o país, enfim. Eu acho que todo mundo aqui, o primeiro lugar que morou certeza, foi a Marina. Eu não. Não, eu morei em Business Bay. Eu também. morei 1 ano em Business Bay. No Churchill Tower, por 1 ano. Depois eu fui pra Marina. Pra Marina. Eu nunca... Aliás, eu fazia estágio na Marina. Eu me alojava lá de vez em quando. Mas eu vim pra Business Bay. Depois eu fui pra Akoya, mais conhecida como da Mac Hills Tour. Inclusive, falando em Akoya, as pessoas falam, nossa, mas a Akoya da Mac Hills Tour é muito longe. Mas existe uma grande diferença entre timeline, então o tempo, e a quilometragem. Então, naquela época que você morava, as ruas não estavam tão desenvolvidas. Não. Por isso que levava mais tempo. Mas hoje, eu até aposto com você, se você sair hoje de JBR, perto da Marina, e ir para Downtown, é o mesmo tempo que você leva saindo de Damaquil Sul até Downtown. Por quê? Porque de JBR tem muito trânsito.
E de Acóia, da MAC Houston, não tem trânsito. Faz E aí sentido. foram feitos todos os acessos e rodovias. Isso, quando eu fui morar lá, em 2020, era 1h20 quase. Nossa, mas literalmente eu abria a janela do quarto e tinha camelo. Parei. Mas agora tá super desenvolvido. Sim, sim. Não, eu até fiz uma brincadeira que alguém me falou que da MAC Rios 2, eu ainda chamo de Acóia, agora são 25, 30 minutos daqui. Mas Já são vi mesmo. Mas a Eu gente falei, abriu... no A370 da Emirates, aí dá 30 Não, minutos. Se não, for não, no não. 777 Não ainda dá vai, 45 não. minutos. Não Mas dá o dia 30 que ele minutos, falou não. isso, nós abrimos o GPS e tava dando 35 minutos. No A360 da Não, Emirates. de Nossa, carro, gente, de você pegar- Waze. Ah, não, mas se isso você num horário levantar o super sem voo trânsito. ali, Não, se era levantar final o de voo do semana. aeroporto, chega lá em 30 Não. minutos. É porque eles certeza. fizeram as duplicações, eles fizeram a extensão de... Toda a acessibilidade agora foi feita. Naquela época era Sim. um dos primeiros clusters. Exato. A Lane Road, que é a rua que conecta, a rodovia conecta Downtown com Dubai Hills da MAC Hills 2, eles investiram, o governo de Dubai investiu 2 bilhões de dirhams, tá? Na expansão dessa rodovia. Então, realmente, você faz o percurso em 40 minutos. Por isso que agora pousa a 370, entendeu? Eles cresceram Tá, a já que- 370, 30 minutos você tá em casa. Já que a Não, gente brincadeira. entrou aí nesse assunto, vocês já investiram no mercado imobiliário de Dubai? Não. Já. Como é que foi a sua experiência? Conta pra gente. Então, na verdade, quando eu cheguei, ainda tinha muitos resquícios da crise de 2008 e foi antes da pandemia. Eu cheguei provavelmente 4 meses antes da pandemia. Em 4 meses fechou tudo. E eu comecei a entender que o juro estava baixo, o aluguel e parcela, vamos dizer assim, a parcela estava bem melhor do que o aluguel, então eu falei, eu já tinha feito isso antes na Irlanda, então eu falei, não, vou comprar algum lugar para mim. Não pensei em investimento, especificamente pensei para morar. E deu muito certo, graças a Deus eu fiz isso. E sim, é um mercado muito bom. E você mencionou que foi para morar, né? Sim. Você utilizou alguma forma de financiamento? Como que foi para você esse processo dessa compra? Sim, eu financei 80%, né, que é o valor que se pode. Quanto tempo você estava em Dubai? Eu estava em Dubai 10 meses. 10 meses? Alguma coisa assim. Sim, foi muito rápido, muito fácil. O gerente do banco me ligava toda semana perguntando se eu já tinha escolhido onde morar. Inclusive o crédito até era bem maior do que eu escolhi. Eu não imaginei que o mercado fosse crescer tanto, honestamente. Até fui bem conservador na minha escolha em termos de valores, e foi muito bom. Hoje, pensando lá atrás, eu deveria ter sido mais agressivo, mas ainda assim foi uma coisa boa. E muito fácil, processo muito simples, extremamente simples. Como residente, né? Como residente, como funcionário de uma empresa, extremamente simples. Eu conheço algumas pessoas que investiram no mercado imobiliário e nenhuma delas se arrependeu, de fato. Eu acompanhei de perto o processo do Renato e, realmente... E aí, Renato, até pra você que teve a experiência, é mais fácil porque às vezes o pessoal fala, elas trabalham com isso, elas querem vender o peixe dela, né? Você teve a experiência, você financiou a propriedade. Se alguém compra uma propriedade aqui em Dubai no seu cenário, em algum momento decide vender. Eu vou... As pessoas têm muito medo, às vezes, não sei quanto tempo eu vou ficar em Dubai, eu quero revender, ou daqui a pouco eu comprei por um valor e está valendo muito mais, mas a minha propriedade está financiada. Faz o quê? Não, tranquilo, não tem muito segredo. Na verdade, o que acontece é que geralmente, quando quem vai comprar já conversa direto com o banco manda o seu saldo, talvez 1%, talvez foi o acréscimo do que eu devia, então não tem muito taxa abusiva, não tem taxa de quebra de contrato. E o meu mortgage naquele momento ele era um mortgage de fixed term, então é um mortgage mais difícil de se quebrar. Quando você está no variable é mais fácil, mas o fixed term, ainda assim no fixed term foi 1% só de, vamos dizer assim, de acréscimo. E é isso, basicamente quando você vende a propriedade, a parte do mortgage vai direto para quitar com o banco e o restante vai para você. Foi simples assim. Você falou de 2 posições de taxa de financiamento. Isso não é comum no Brasil.
Verdade. Fora, eu não sei nos outros lugares do mundo, a minha referência é Brasil. Tá. Eu já tive um financiamento imobiliário no Brasil e não existe nem essa opção, não é nem te oferecida. Você se importa de explicar? Eu sei que não tem nada a ver com a ideia, mas de explicar, porque eu acho que a gente vai chegar muito no Brasil, assim, para as pessoas também entenderem um pouquinho como é que isso funciona. Tá, então, o fixed rate é um juro fixo, vamos dizer assim. Então, pense que você vai pagar um mortgage ou um financiamento no Brasil de 30 anos. Ao invés de você pegar e ver a sua parcela toda exatamente como vai ser daqui a 30 anos, com aquela taxa de juros, o banco faz uma negociação com você. O banco fala assim, não, vou te dar uma taxa reduzida, fixa por 5 anos, ou por 3 anos, ou por 1 ano, e você fica fixo naquilo. Quando passar os 5 anos, você volta a renegociar essa taxa de juros. Se o mercado subir, sua taxa de juros vai subir. Se o mercado descer, sua taxa de juros vai descer. Mas pelos aqueles 5 anos é fixo. Então, eu acredito que é uma forma muito melhor, porque todo mundo acompanha o que está acontecendo a economia, no mundo. né? É isso que eu ia comentar. Eu acho que talvez no momento não seja tão interessante, porque você pega uma taxa maior, mas no conjunto, a gente está falando de financiamento de 20, 30 anos, o ciclo econômico, você está acompanhando, você não está... Porque daqui a pouco, quem pega um financiamento com uma taxa muito baixa, 30 anos, maravilha. Mas e se você está numa outra ponta de pegar uma taxa absurda, quando isso segura, você acaba sendo penalizado, né? Vamos assim dizer. E no Brasil, o banco cobra um juros absurdo exatamente por isso, porque ele está te cobrando um juros para 30 anos. Então, ele não sabe o que vai acontecer mais para frente, aquele juros fixo. Exato. Então, ele já começa com aquele juros absurdo. Sim. E é muito ruim para quem paga o juros. É muito melhor você ir negociando de tempo em tempo. É mais ou menos assim. E vocês dois, você, Gui, que nunca investiu, e você, Renato, que já investiu, vocês têm alguma dúvida sobre o mercado imobiliário e vocês gostariam que a gente esclarecesse? Vamos mudar o lado do microfone. Antes da gente falar disso, eu queria só falar uma coisa sobre uma coisa que chama saque no Brasil. Talvez volte até junto com o que eu terminei de falar, que eu acho importante falar. O saque é o sistema de amortização de crédito. Isso para mim é um roubo. É a coisa mais horrível que alguém pode fazer contra quem tá pagando. Então, para quem estiver assistindo, pelo amor de Deus... Não, mas explica. Então, calma, vou chegar lá. Quem tá comprando um apartamento, alguma coisa do tipo, por favor, não use sistema de amortização de crédito. Por quê? Porque o que acontece? Você começa com uma parcela alta e a parcela vai diminuindo. E o cara pensa assim, não, beleza, minha parcela tá diminuindo, certo? Só que o que acontece? Você tá pagando o juro lá da frente já, aqui. Então você, ao invés de você pagar um juro igual, retilíneo, ao longo do tempo, não, você já tá adiantando pro banco o juro que ele deveria ganhar lá na frente. E pior, vai que na metade você quer quitar o seu negócio, o seu apartamento, a sua casa, você já pagou o juro todo pra frente. Então, é absurdo como é que o Brasil, o nosso Banco Central do Brasil, deixa um método desse passar. Porque é você já cobrar o juro adiantado de quem tá te devendo daqui 30 anos. Então, eu acho isso um absurdo. Isso não existe em outro país, só no Brasil. Obrigada. Muito obrigada. Ficou a dica aí pro pessoal, não usem o saque, segundo o Renato. Isso aí. Qualquer coisa me liguem que eu explico melhor. Vamos voltar aqui. Mudando o microfone. O Renato tem um pouquinho mais de experiência. O Gui ainda não, mas eu acho que logo. Você tem alguma dúvida, às vezes, das coisas que você escuta? Porque, assim, a gente vive todo dia, pra gente é fácil. Talvez você escute, às vezes, até por conviver, na convivência, que você quer saber se é verdade ou que você ouviu falar. Na verdade, pega leve, viu? A única dúvida que eu tinha, o Renato acabou de explicar, que seria no caso do financiamento, né? Se você... Como a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui, lógico que antes de fazer qualquer compromisso, você pensa, e se eu for embora? Uhum. Então, o Renato já deu a solução aí pra gente, então acho que... E eu tô sempre com vocês, então eu tenho uma ideia já como funciona. E eu acho, Gui, que talvez você não saiba, mas a gente teve hoje uma outra reunião, a Amanda estava explicando isso, que hoje algumas construtoras você consegue fazer o financiamento, porque assim, num geral, como é que funciona? Você quer comprar uma propriedade para você, mas vou comprar em construção, porque a flexibilidade de plano de pagamento, muito mais barata. Sim. Você pode fazer um plano de pagamento direto com o construtor. Mas às vezes você vai falar, não, mas esse fluxo está muito puxado para mim. Hoje, a gente tem alguns consultores que fazem um financiamento bancário para o imóvel ainda em construção.
Ou seja, você dilui isso, né, Amanda? Explica um pouquinho para eles como é que funciona. Então, basicamente, para residente, igual vocês, quando vocês investem em uma propriedade que está em construção, uma vez que a construção está 50% avançada e vocês pagaram 50%, o valor restante, os próximos 50%, vocês conseguem financiar com o banco. Que legal. Então, até durante a construção vocês conseguem. Inclusive, tem uma construtora apenas, a gente não vai passar nomes, né? Para não fazer nenhum Não, aí tem que entrar de... em contato comigo e com a Amanda e a gente vai compartilhar a informação. Tem uma construtora em específico que quando a construção atinge 35% e o investidor já pagou 50%, vocês já conseguem financiar também. Então, hoje já tem muito mais flexibilidade para um investidor residente fazer esse financiamento, inclusive durante a construção. Bacana. Eu tenho uma dúvida agora, não relacionada ao que você falou, mas é o que veio na minha cabeça. Eu já presenciei, né, na minha família, tentar fazer um investimento na planta e tomar o golpe, né? A construtora não, até hoje o prédio nem saiu do chão, nada. No Aqui em Brasil? Dubai? Não, no Brasil. Ah, tá. Existe essa chance aqui em Dubai? Essa seria a dúvida. O que acontece? Nós, desde 2018 para cá, a gente vê algumas construções que às vezes estão Paradas, né? não é nem paradas, mas assim, Num lentos estágio mais... passos, Sim. porque a gente tem muita construção privada aqui em Dubai. Então, a empresa ou aquele grupo decide investir, construir e tá tudo bem. A gente acontece, às vezes, de ter produtos que acabaram de ficar prontos e chegaram para venda. São poucos, mas acontece. Mas depois de 2018, a gente tem as contas de garantia. Então, em Dubai, a gente tem um órgão, que é o Departamento de Terras, que fiscaliza tudo. E uma exigência deles, para que um construtor tenha as licenças para iniciar uma construção, é a conta de garantia. Então, isso tudo é informação pública. Tem um aplicativo que você vai lá ver se o seu projeto está aprovado, qual é a conta garantia, porque são em determinados bancos. Então, assim, um construtor tem 100 construções. Ele vai ter 101 contas. A dele, pessoa jurídica, e uma conta para cada projeto. Essas contas não conversam. Não se tira dinheiro de uma conta para outra. Hoje está acontecendo bem certinho. De 6 em 6 meses, esse órgão do governo vai lá e fiscaliza. E aí, o que ele faz? Ele vai lá e fala, aqui no projeto dessa construtora, quando ele até esse determinado estágio da construção, eles precisam de tanto. Então, eles têm acesso a esse valor. Atingimos aqui, vamos para a próxima etapa, libera o próximo valor. Eu já tive casos de o desenvolvedor ser e ele contrata o construtor. Então, assim, vou dar um exemplo. A Emar, ela contrata quem vai construir. Ela desenvolve o projeto, mas ela contrata. Não foi a Emar, tá? Só porque todo mundo escuta falar da Emar. E aí, esse consultor começou a atrasar muito. Começou a ter muito problema com a mão de obra. Foi quebrado o contrato, mas os investidores estavam legalmente protegidos. O dinheiro deles estava ali. Teve um atraso de 3, 6 meses na obra, no período de quê? Deles buscarem um novo construtor e trazer para a obra. O investidor, ele é blindado. E o governo de Dubai tem uma preocupação muito grande com isso. Por quê? Porque hoje o PIB de Dubai é mercado imobiliário, turismo, tecnologia e logística. Então, eles precisam que as pessoas fiquem aqui, que elas se sintam seguras e que elas invistam aqui para que a coisa aconteça. Mas uma vez que eles perdem a credibilidade, é muito ruim para o país, né? Entendo. Claro. Então, é bem seguro. Então, a importância, às vezes, de fazer um investimento em off-plan é entender quem é o construtor, quanto tempo ele está no mercado, o projeto está registrado, porque esse projeto está registrado, você está blindado. Às vezes, o processo de você entrar num projeto num pré-lançamento até o registro, às vezes acontece, que é o EOI, né, quando você entra antes. Mas você efetivamente vai começar a pagar quando a conta de garantia está aberta. E isso é uma exigência que você pode fazer. Não, eu começo a pagar, mas eu quero a conta de garantia. E tá tudo bem, todo mundo vai aceitar. Então, é bem... Protegido. O pessoal é bem protegido e tem uma preocupação muito grande do governo nisso. Renato, você tem alguma dúvida ou não? Não. Tá tranquilo. Você já sabe até demais, né? Não, é assim... O que acontece? Eu acho que é muito intuitivo o processo aqui. E como não sou da área, né, não busco muito mais do que eu preciso saber, para mim tá tudo ok. Perfeito. Guilherme e Renato, se vocês pudessem dar um conselho para quem quer seguir um caminho parecido, qual seria? Não necessariamente para Dubai, mas daqui a pouco a pessoa está no seu país, ou quer crescer, ou quer ter a experiência da vivência com uma nova língua, ou até mesmo quer vir para Dubai. Qual conselho que vocês dariam? Primeiro, estudo inglês, sim, primordial.
estuda, mas estuda mesmo, porque vai ser vamos dizer assim, vai abrir sua porta, com certeza. Segundo, na minha área, estude tecnologias internacionais, claro, não fique preso numa aplicação local, procure certificações internacionais, eu vou puxar minha sardinha, vá fazer uma certificação Microsoft, vá para um lado de uma empresa que é conhecida mundial, porque daí, em qualquer lugar que você tiver, a aplicação é a mesma. Então, o seu trabalho vai ser o mesmo em qualquer país que você vá. E eu já estou fora do Brasil há 17 anos, então, contando tudo, 17 anos, então eu aconselho todo mundo deveria ir. Talvez não tão longo quanto eu estou, mas eu acho que todo mundo deveria ter uma experiência internacional, conhecer o mundo, ver o mundo. É melhor até quando você voltar para o seu país, você vai enxergar de uma forma diferente. Com certeza, a experiência de morar fora, ela vai te amadurecer como pessoa de uma forma que nenhuma outra experiência vai, eu acredito. Vendo como eu cheguei, como eu tô hoje, eu acho que, poxa, eu desejaria isso para todo mundo, sabe? Então, se você não aprendeu inglês ainda, mas quer fazer um intercâmbio, vá mesmo assim, aprenda, bota a cara. Lógico que se você puder vir mais preparado, muito melhor, mas não deixe de fazer por conta do inglês. E eu acho que é uma experiência incrível que todo mundo deveria ter, assim. Recomendo. Talvez não 17 anos, mas... Mas a gente nunca sabe, né? Porque normalmente o plano nunca é sair, vai fazer um intercâmbio de 1 ano e vou voltar. Aí chega lá, fica 1 ano. Mas aí você consegue isso, aí como você tem oportunidade aqui. 3 meses. Veio pra 3 meses. Exato, veio pra 3 meses, já tá 5. Você foi pra quanto tempo? A minha primeira vez eu fui para Inglaterra para ficar 6 meses, fiquei 1 ano e 2 meses e voltei novamente para ficar 6 meses, porque eu queria provar para mim mesmo que eu poderia fazer sistema em inglês e trabalhar em inglês por 6 meses, e de 6 meses viraram 17 anos. 17 anos. Então, é isso. Um fato, só puxando um assunto meio diferente, uma história que eu ouvi do Renato que me deixou muito surpreso foi que o primeiro intercâmbio dele na Inglaterra não tinha celular, não tinha internet, tinha nada. Nossa. Pra falar com a família era só ligação, né? Como que é? Muito caro. Então, você acha que tá difícil hoje? Não, cara. Eu, quando cheguei na Inglaterra, eu achava que inglês era mais ou menos igual ao espanhol. Que alguém falasse devagar, você entender e tranquilo. E eu desci na Inglaterra, eu fui trabalhar num hotel fazenda, numa cidade de 5 mil habitantes, no interior da Inglaterra. Não existia internet, não existia smartphone, não tinha nada disso naquela época. Eu ligava para o Brasil de 2 em 2 meses, de um orelhão, e era muito caro ainda. Imagina fazer uma ligação internacional naquela época, era extremamente caro. Então, nesse tempo que eu fiquei lá na Inglaterra, eu acho que eu falei português umas 4, 5 vezes em 1 ano e pouco. Então eu voltei para o Brasil gago em português, não saía direito português porque você realmente não escuta. Você aprendeu na marra, né? Não tinha outra opção? Na marra. E eu me lembro quando eu voltei até para uma escola e eu peguei o livro de gramática. Aí eu fui passando o livro e falei, não, isso eu sei. Falei, não, tá tranquilo, tá sossegado. São outros tempos, claro, mas foi muito difícil, não foi fácil. Era um barulho e o barulho começou a virar língua e aí você repetiu o barulho de volta e aquilo vira fala. Igual um bebê, igual uma criança aprende. Foi assim que eu aprendi. E você comentou de dar alguma dica e tal antes. Acho que uma dica muito importante se você tá vindo sem o inglês se afaste. Não se afaste, né? Mas não fique rodeado de brasileiro toda hora falando português. Seu inglês não vai evoluir. Foi como eu aprendi, como eu falei, eu aprendi na prática, no trabalho e tal, mas eu também morava com estrangeiros, então, se eu não aprendesse no trabalho, eu ia aprender em casa. Combinei os dois e foi, muito bom. Acho que essa é uma dica importante também. Se você começa morando com brasileiro ou tá sempre com brasileiro, você não vai aprender inglês. Só o básico, né? Meninos, muito obrigada. Obrigado pelo tempo, pela paciência. O que vocês acharam? Muito bom, obrigado. Sensacional, obrigado. Voltarei.
Se convidar. Que honra! Eu acho que... Já está convidado. Exatamente, já estão Já convidados. estão convidados. Boa. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo tempo de Eu que vocês. agradeço. E pessoal aí de casa, obrigada para quem ficou até agora. Quem gostou, por favor, né? Vamos lá. @barbaramarques.dubai. @AmandaAcipriani. Vocês querem divulgar o arroba de vocês? Não tem arroba. Tá, não. qualquer coisa a gente deixa ali embaixo a gente deixa o arroba dos meninos ali embaixo. Deixem pra gente os comentários qual setor que vocês gostariam de ter mais informações, se a gente encontrar um brasileiro, um português, alguém aí da Angola, Moçambique, para facilitar a nossa comunicação, para virem compartilhar, vai ser um prazer. Então deixem sugestões, comentários. Muito obrigada por estarem até agora aí conosco. Amandinha? Para mim também, eu queria muito agradecer, primeiramente, vocês dois que toparam estar aqui com a gente. Foi maravilhoso, amei muito, a gente riu bastante, se divertiu bastante. E sim, agora para os próximos episódios, nos deem também, deixem nos comentários se vocês querem que a gente convide pessoas de quais áreas para a gente conversar, bater um papo. Então, é isso por hoje. Joia, gente. Obrigado. Falando em Dubai, obrigada. Muito Eu que agradeço, obrigada. valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.